Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Encontraram aí? Evangelho de João, capítulo 5. Em vez de ler todo o texto e depois a gente ir explicando, eu já vou lendo os versículos e a gente vai caminhando junto aqui a nossa leitura, tudo bem? Então deixa aberta a sua Bíblia, o texto não está exposto aqui no telão. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. E o tema que eu dou para esse texto aqui, na nossa Bíblia aí está o paralítico do tanque de Betesda, não é isso? O tema que eu vou colocar é o que Jesus nos ensina no tanque de Betesda. Quais são os ensinamentos que Jesus passa para nós quando Ele está neste momento aí com esse paralítico, né, de Betesda. Eu quero começar lendo já o versículo e já trazendo lições aqui para a gente de forma bem prática. Começando no versículo 1 do texto, olha na sua Bíblia. E eu vou colocar que a primeira lição que Jesus nos ensina aí é sobre a missão. A missão. O versículo 1 diz como, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Léo, você está me dizendo que Jesus está ensinando sobre a missão. Mas o texto, versículo 1, está dizendo que ele foi ali a Jerusalém para quê? Para uma festa. Mas o que aconteceu depois? A missão. Ok? Tudo que a gente vai ler no texto aqui é exatamente sobre a missão. Jesus estava ali para uma festa. E aqui está a grande lição para nós. Cristão, o discípulo de Jesus, assim como o mestre Jesus, em todas as oportunidades, ele aproveita para exercer a missão. Tudo é oportunidade, deve ser oportunidade para exercer a missão. Qual é a missão da igreja? É revelar que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Amém, igreja? Nós não estamos aqui dizendo que é a igreja batista, que é a igreja evangélica, que é a igreja católica, que é isso e aquilo, que é religião. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ninguém vai a Deus se não for pela religião, pela igreja, por Jesus Cristo. Sempre nós temos que lembrar a nossa missão. A igreja, nós ainda estamos na terra por um motivo. Um motivo maior, além de trabalhar, de casar, de ver os netos, de ter filho, além de tudo isso, uma missão maior que todo cristão tem por estar na terra, é a missão de revelar Jesus Cristo. Amém, igreja? E Jesus, aqui nós estamos vendo o exemplo do nosso mestre, ele estava ali para uma festa, e por esse motivo ele diz, olha, então, nesse momento eu estou aqui para uma festa, me desculpe, eu não posso exercer a missão agora. Está entendendo? Tudo é oportunidade para exercer a missão. E aqui está uma grande dica para nós, Jesus na festa. Sabe qual é o problema? A gente não se relaciona mais com as pessoas, ou se relaciona pouco com as pessoas. Os cristãos ficam só dentro da igreja, perderam os amigos de fora. Aí se as pessoas não nos conhecem, se nós não conhecemos as pessoas, como é que elas vão confiar, falar sobre fé conosco? Relacione-se com as pessoas, elas precisam entender que ser cristão não é ser aquela pessoa tapada, do não pode, fica lá escondido dentro da igreja. Alguns, a gente caminha com as pessoas e sempre tem aquela dúvida, mas por que eu preciso me batizar? Né? Eu já fui batizado como criança, então nós precisamos explicar para as pessoas o que aconteceu, não com a igreja evangélica, mas com o cristianismo. O cristianismo que foi mudado lá na Idade Média, e quando veio a reforma protestante, relembrando a cada um de nós, que nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. E para isso, para que a gente converse com as pessoas, a gente precisa se relacionar com as pessoas. Amém, igreja? Quem são seus amigos de fora da igreja? Aí faz o aniversário, só chama o pessoal da igreja. É bom ter comunhão também, não estou dizendo que eu não deva chamar.
mas a gente precisa se relacionar com as pessoas. Elas precisam ver que ser discípulo de Jesus não é ser um bicho papão, não é nada demais. Ser discípulo de Jesus é verdadeiramente reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Amém, igreja? Continuando a nossa leitura, no versículo 2 ao 4, eu vejo aqui o segundo ensinamento que Jesus nos passa. Além do ensinamento da missão, o que Jesus nos ensina no tanque de Betesda, é o ensinamento sobre a crença que havia naquele lugar. Versículo 2 ao 4, agora sim vamos ler o versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Havia um tanque ali, e nós vamos ver aqui que a crença das pessoas estava naquele tanque. Eles estavam naquele tanque, esperando a cura acontecer aonde? Naquele tanque. Gente, a fé do povo é um negócio impressionante. O povo tem coragem de andar de joelho, tem coragem de dar dinheiro achando que vai comprar a bênção de Deus, tem coragem de pagar a promessa, tem coragem de fazer sacrifício, tem coragem de batizar achando que vai ser salvo. Não, o batismo é confirmando que eu creio em Jesus. A crença desse povo aqui estava no lugar. Às vezes eu estou aqui na rua, estou aqui na frente da igreja e passa pessoas, né, no nosso prédio, e aí não estou criticando a fé de ninguém, mas olhando para o que o próprio texto mostra. Aí tem pessoas que passam na frente aqui do prédio da igreja, bem, isso aqui é parede, não é cimento, é tijolo, e as pessoas passam aqui e fazem o sinal da cruz. Aí eu fico olhando assim para elas, o que tem aqui, meu Deus? O que tem de diferente, de especial? A fé do povo, a crença. Às vezes a crença está num homem. Ela acha que se ela ir lá naquela pessoa, lá na outra cidade, tem que ser naquele lugar. Jesus ensina aqui que a crença daquele povo estava naquele tanque. É importante a gente ler isso, que a gente lê o texto achando que a Bíblia está dizendo que havia cura ali. Não, essa era a crença do povo. Betesda significava o quê? Significa misericórdia. Só que ali virou um lugar de competição. O nome, a palavra Betesda significa misericórdia. Era o tanque, deveria ser da misericórdia, né, de Betesda, mas virou o tanque de competição. Por quê? Versículo 3 diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Eles acreditavam que naquele tanque ali em Betesda, quando a água se movimentava, viria uma cura. Impressionante. Impressionante como as pessoas colocam a fé em homens, em objetos, em cidades santas, e não colocam no Senhor, Criador de todo o universo. Não é impressionante isso? Como que eu creio em coisas criadas e não creio no Criador? Só a Ele é adoração, só Ele é digno. Aí o versículo 4, olha comigo, nós já estamos lendo e meditando. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Espera aí, Leo, a Bíblia está dizendo que descia. Isso aqui era a crença deles. Jesus estava naquele lugar. De vez em quando, na crença deles, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Na crença deles, era o anjo que descia para agitar a água. E agora, olha que interessante que eu vejo aqui no versículo 4 que nós meditamos. O primeiro que entrasse naquele lugar seria curado. Era tipo as Olimpíadas da fé, né? O que fosse o primeiro lugar, o pódio, posso te afirmar categoricamente em toda a escritura bíblica, Jesus não veio para os primeiros, Jesus veio para os últimos, para os pecadores, para todos os necessitados. Isso aqui era a crença deles. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você não precisa fazer o seu maior esforço, você precisa crer quem é Jesus Cristo. Você não precisa achar que você não tem dignidade, que você não tem direito. Jesus morreu por você, Ele pagou por você. Todos nós estamos aqui porque Jesus é o Senhor. Ele morreu e Ele ressuscitou por nós, gente. Mas vamos continuar.
Terceiro ensinamento de Jesus aqui nesse texto, nos versículos 3 e 5, eu chamo aqui de a necessidade. Jesus nos ensina sobre a necessidade. Versículo 3 diz: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Nós precisamos sempre observar que os milagres de Jesus no Novo Testamento é uma confirmação da sua divindade. Todos os milagres de Jesus no Novo Testamento, que ele está no Novo Testamento, nos Evangelhos, está confirmando que Jesus era o Senhor, que ele era Deus. E quando Jesus desce ali no meio de Jerusalém, caminhando por todo lugar, e pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônio, todos esses sinais eram uma prova viva, visível de quem Jesus era. Léo, por que todo mundo não acreditou? Porque a fé depende de cada um. Mas os sinais eram prova viva de quem Jesus era. E é engraçado, eu falei domingo passado sobre isso, que o anticristo vem fazer o quê? O anticristo, ele vem fazer a mesma coisa, usar milagres, que é um sinal também do anticristo, para enganar a pessoa. Jesus veio para salvar, o anticristo quer destruir, quer enganar. Versículo, ainda aqui que a gente está vendo, falando de cegos, mancos, a gente tem que pensar nisso não somente fisicamente, mas também olhar para todas as questões espirituais que existem. Existem muitas pessoas religiosas, mas estão cegas espiritualmente. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento das pessoas. As pessoas leem a Bíblia, mas elas não entendem. Por quê? Porque elas estão cegas espiritualmente. Ao nosso redor a gente caminha, tem pessoas mancas espiritualmente. Por quê? Porque elas são religiosas, mas elas não vivem a vida plena que Jesus tem para ela. Ela pode estar na igreja batista, qualquer igreja, mas se ela não estiver em Jesus, ela não será curada verdadeiramente. E aqui está mostrando a necessidade, Jesus nos ensinando sobre as necessidades que existem nas pessoas. Versículo 5 diz que um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Você pensa isso, gente? Pessoas presas, paralisadas há tantos anos. A gente fazendo os estudos de batismo, e a gente conversa sempre, fala, mas por que eu só enxerguei isso agora? Por que eu não enxerguei depois? Eu já vi pessoas com 70, 80, pessoas mais novas crendo em Jesus, e a gente não sabe dizer por que cada um acreditou, creu em Jesus neste momento. Mas há pessoas que estão paralisadas há muitos e muitos anos. Mas para Deus não há impossível. Eu já vi pessoas de muita idade, presas em tantas coisas religiosas, às vezes até brigando com os parentes, e eu chegava lá, eu só falava de Jesus, e sabe o que aconteceu? Ela foi curada, ela foi liberta em Jesus Cristo. Porque Jesus liberta também da doença religiosa, tira toda a escravidão das pessoas, amém, gente? Então Jesus nos mostra, nos ensina aqui também sobre a necessidade. Jesus nos ensina também sobre o objetivo, no versículo 6. Diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Esse versículo é demais, Vou ler novamente. Quando Jesus viu o paralítico ali, deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Por que, Léo, que Jesus está perguntando, você quer ser curado para uma pessoa que está paralítica há tantos anos? Muitas vezes a pessoa se confunde com o sintoma, com o quadro dela. Ela diz assim: eu sou doente, eu sou o problema. Ela não diz eu tenho um problema, ela diz eu sou o problema. Espiritualmente, no lado de fé, a gente vê a pessoa dizendo assim: eu não mereço, eu não sou digno de ir para a igreja. E eu digo para elas: com certeza você não merece, eu também não mereço, nenhum de nós merecemos, foi por isso que Jesus morreu no nosso lugar.
Mas por que Jesus está perguntando, você quer ser curado? Porque a pessoa se confunde com o problema dela, com o pecado dela. Ela cometeu erros na vida, ela diz, não tem mais jeito para mim. Eu sou um problema. Mas você determina isso? E é por isso que Jesus vem perguntando, o que você quer? Você quer ser curado? E eu acho engraçado, porque quando Jesus, nos evangelhos, quando a pessoa procura Jesus, quando a pessoa tomou a iniciativa de ir a Jesus pedindo algo, Jesus fala, o que você quer? Não é assim? A pessoa vai lá procurando Jesus, então Jesus, eu estou precisando, não sei o quê. E ele vai, o que você quer que eu te faça? Agora aqui foi Jesus que chegou até a pessoa, correto? Jesus foi até ela, e aí Jesus fala, você quer realmente ser curado? Ele estava teoricamente naquele tanque, que era a crença do povo, que ali havia curas, tinha várias pessoas ali, tá? Jesus chega nesse paralítico e diz para ele, você quer ser curado? Analisa, pensa no texto. Jesus está mexendo com o objetivo daquela pessoa. Tipo assim, o que você está fazendo aqui, jovem? 38 anos. O que você veio fazer aqui na igreja? Você vai lá no médico, ele pergunta para você, o que você quer, o que você está precisando, como é que eu posso te ajudar? Você vai no psicólogo, no advogado, em qualquer lugar, como é que eu posso te ajudar? Não é assim? Percebe que isso acontece ainda hoje. Como é que eu posso te ajudar? Jesus está perguntando, o que você quer? Você quer ser curado? Ele está analisando aqui o objetivo dessa pessoa. Por exemplo, ele podia falar assim, e às vezes eu falo isso com as pessoas quando me procuram, como é que eu posso te ajudar? Você deseja só desabafar? Você quer conversar comigo? Você quer que eu te ajude em algo? Aceita alguma orientação? Até isso eu aprendi a perguntar, porque às vezes a pessoa vem e ela só quer desabafar, ela só quer chorar. Então, amém. Vamos ficar ali, dar o ombro, né? Senta aqui neste banco. Eu canto até a música, né? Pertinho de brincadeira. Então, assim, às vezes a pessoa vem conversar com você e ela não sabe o objetivo, porque ela está perdida no problema dela. Ela está confusa, ela se mistura com o problema. Então a gente tem que perguntar, o que você quer? O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? O que você quer que eu te faça? Como que eu posso te ajudar? Amém, gente? E isso é o ensinamento que Jesus está dando para a gente também, do objetivo. O que eu posso fazer por você? Porque se ela não entender o que ela quer, gente, a gente não vai conseguir fazer nada. Qual o seu objetivo, né? Sabe por quê também? Tem uma coisa que a gente não observa, às vezes só no texto bíblico. Às vezes a pessoa, ela pode ter ganhos com aquele sintoma, com aquele mal que ela está vivendo. Eu vi um exemplo que eu achei interessante, de uma pessoa que ficou desempregado na família, e aí toda a família, né, com aquela preocupação, a pessoa entrou em depressão, e toda a família começou ali a abraçar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, porque ela estava em depressão, né, a gente fica preocupado mesmo, e foi tanta atenção, que aquela pessoa nunca mais melhorou. Passou por terapia, psiquiatra, enfermaria, curadoria, fez de tudo, né? Investiu tudo, foi naquela do chapelão, na outra, foi em todo lugar, fez de tudo, e nunca foi curado de nada. Por quê? Porque era tanta atenção que ele não queria mais sair daquele lugar. Jesus mexe com os objetivos, porque às vezes nós mesmos não queremos sair daquela situação. Ela está começando a ficar confusa, misturada com o sintoma dela. Se aquele paralítico há 38 anos que ele está ali, então ele era um cara famoso, correto? Ele era conhecido ali. Se ele fosse curado, ele perderia o status deles. Não sou mais um paralítico. De 38 anos no tanque de Betesda. Pensa comigo aqui, olha para mim. Às vezes tem situações que não mudam na nossa vida, porque nós não queremos, porque nós nos acomodamos. Não é maldade nossa, é que a gente não consegue observar, a gente não percebe, o problema vai nos embolando nele, e a gente não percebe mais que a gente não quer mudar aquilo, a gente acostumou com aquilo. Mas aí vem o Senhor Jesus, e Ele vai dizer o que você quer. Você quer mudança, você quer ser curado, você quer melhorar de vida. Eu estou aqui contigo, mas Ele está perguntando o que nós queremos, para despertar a nossa fé, o nosso objetivo. Se isso não for despertado em nós, gente, a gente não sai do lugar.
Amém ou não amém? Estão aí comigo? Isso é o ensinamento de Jesus. Não deixe os sintomas, os problemas te prender. Vamos caminhar mais. O quinto ensinamento de Jesus aqui nesse texto, no versículo 7. Versículo 7. Diz assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, que essa era a crença deles. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Você quer ser curado? Como é que ele responde? Não tenho ninguém que me ajude. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Jesus, você não está me entendendo. Você não entende a minha dor. Você não está entendendo o que está acontecendo comigo? O senhor estudou tanto, fez mestrado, doutorado, o senhor não está entendendo o que está acontecendo comigo, Jesus. Você pergunta se eu quero. Você não está entendendo a minha dor, a minha situação? É assim que ele está dizendo. E nós também já... amém. Muitas vezes a gente está falando exatamente isso para as pessoas. A gente está ali para ajudar e você pensa, mas você não está me entendendo a minha situação. Não é. É você que não está percebendo que aquele sintoma, que aquele problema está te amarrando, está te prendendo nele e você está preso naquele problema. Jesus vem aqui então nos ensinando sobre a resposta que nós estamos dando. Eu geralmente tenho aprendido a fazer muitas perguntas, e às vezes as pessoas não gostam, mas eu vi que Jesus também fazia isso, né? Então, você quer? Jesus, que pena se o senhor não me entende, hein? Eu esperava que o senhor entendesse a minha dor. Não tenho ninguém que me ajude. A fé daquela pessoa, como a gente viu, a resposta dele está presa no tanque. Ele diz assim, não tenho ninguém que me ajude a fazer o quê? A entrar no tanque. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ajudar ele a entrar no tanque. A crença dele, a fé dele é que estava naquele tanque. Ele não largava o tanque, gente. Que coisa! Aí ele vem responder Jesus, em vez de responder a pergunta que Jesus fez, né, você quer ser curado? Sim ou não? Ele diz: Jesus, ninguém me ajuda a entrar naquele tanque, o senhor não está me entendendo? Eu esperava ser compreendido pelo Senhor hoje. A resposta dele está em algo que a gente faz muito, que são as nossas crenças limitantes, as nossas tradições. Você vem com a revelação do céu, com a provisão de Deus, e às vezes eu estou preso lá naquele passado, lá naquela crença de 1000 anos atrás. Eu preciso de alguém para entrar no tanque, Jesus. A crença dele, ele continuava preso na crença limitante dele. Você tem algumas crenças limitantes também, não tem não? Não tem jeito para mim. Vou revelar, hein? Eu não consigo. Você realmente não consegue mudar aquilo lá que você quer mudar, ou tenta, né? Ou você nem está tentando mudar. Amém ou não amém, gente? Continua aí de pé, sentado, aliás. Melhor. Pensa o seguinte, anota essa frase aí para você. Se você não mudar, o outro não muda, a situação não muda. Quem tem que mudar? Eu. Qual é a tua resposta? Sou eu que tenho que mudar. Jesus não está aqui para me ajudar, não. Ele está aqui para me ajudar. Jesus vai me ajudar. A parte dele, eu sempre falo, Jesus faz a parte dele. Se não está acontecendo é porque eu não estou fazendo a minha. Jesus faz sim a parte dele. Amém, queridos? Se você não mudar, o outro, a situação não vai mudar. Qual é a tua resposta? Está presa nas tuas crenças limitantes, nas tradições, no teu passado? Ou respondendo ao que Jesus está te dando hoje?
está te mostrando hoje de possibilidades. Amém, gente? A vida abundante em Cristo, a novidade de vida. Como pessoas às vezes me perguntam, por que eu tenho que ir lá me batizar? A gente vai explicar. Aquele que abre a mente, que Cristo mostra para ele, isso, ele vai avançar. Às vezes a pessoa pode passar anos e anos na vida em comunidade, lendo a Bíblia, e parece que não abriu a cabeça. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Esse então é mais um ensinamento de Jesus, aqui nesse texto, no tanque de Betesda. E o sexto ensinamento de Jesus, no tanque de Betesda, versículo 8 e 9, já vamos lendo e também comentando e explicando o texto. Versículo 8 e 9, versículo 8 diz assim: então Jesus lhe disse, levante-se. O ponto que eu dou aqui é a tarefa. O sexto ensinamento de Jesus aqui no tanque de Betesda, a tarefa. Diz assim: então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Bem, Jesus perguntou para ele, ele respondeu, conforme a crença dele lá do passado, do tanque. Aí Jesus vem e mudou então a sua estratégia aqui, sua conversação com ele, e diz, então é o seguinte, vou passar uma tarefinha para você. Levante-se. Você acha que o que foi mais difícil? Perguntar, você quer ser curado ou falar levante-se? E aqui está um detalhe, gente. Porque Jesus estava despertando a fé daquela pessoa. E é outra coisa que a gente vai aprendendo, porque às vezes a gente fica tentando fazer as coisas pelas pessoas. Às vezes as pessoas vêm até nós, em todos os sentidos, né, espiritualmente, de todas as formas, tipo assim, ela vem assim, olha, é isso, está acontecendo isso comigo, com meu esposo, com meu filho, com meu trabalho, com não sei o quê, está aqui todos os meus problemas, resolva agora, ora agora e pronto. Eu quero sair daqui tudo resolvido. E eu quero te dar uma notícia, eu não sei se ela é muito boa. Esses problemas são seus. Eu não boto nenhum deles aqui, porque eu não dou conta nem dos meus direitos, eu vou dar conta dos seus? Não sou louco para isso. Mas eu conheço alguém que carrega não só os seus, os meus, mas de todo mundo da humanidade, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você quiser que a gente converse sobre ele, para ele te ajudar, a minha parte aqui é te orientar nisso, e ele te ajudar como resolver esses problemas, eu creio piamente que ele vai te ajudar. Esse é o ponto. E aí Jesus então passa ali uma tarefa, e agora complicou minha vista. Já não é boa, com um pouco de lágrima o negócio piora. Levante, pegue a sua maca então, né? E o que eu vejo? Algumas pessoas não seguem a orientação que a gente passa. Não seguem. Eu podia dar inúmeros exemplos. Ela vem até mim, estou falando aqui só espiritualmente, ou a qualquer líder, aí pergunta isso, pergunta aquilo, a gente orienta, aí ela sai, ela vai obedecer? Não. Ainda bem que a gente não é o único, ela vai no médico, o médico fala, você precisa fazer isso, não vou nem repetir aquela palavrinha, tem um negócio que o pessoal fala lá, atividade física, não falei não, tá? Você precisa fazer isso, aquele negócio lá, aí a pessoa sai dali, ela faz? Não. Fala igual a Lúcia, não, não é a Lúcia. Jesus aqui nos ensina sobre a tarefa, ele passa uma tarefa. Se você acha que é difícil para você, esse cidadão aqui, ele era paralítico há 38 anos, e Jesus passou uma tarefa para ele fazer. Você que tem duas pernas, está andando, dois braços, está andando bem, não consegue levantar, e esse cidadão aqui? Percebe, gente? E eu acho interessante, porque muitas curas, ou a maioria das curas que Jesus opera no Novo Testamento, não foi ali orando imediatamente pela pessoa, foi passando a ela uma tarefa. Vou dar só um exemplo, quando Jesus curou os 10 leprosos.
Ele diz assim, olha, os 10 leprosos clamando a ele incessantemente lá pela cura. A lepra naquela época era uma doença terrível, que as pessoas ficavam totalmente isoladas da sociedade. Aí Jesus fala o seguinte com eles: vai até o sacerdote e mostre a eles. Porque o sacerdote é quem dava a liberação para a pessoa voltar ao convívio social. Olha, as pessoas estavam clamando pela cura, correto? Clamando a Jesus. E Jesus fala, vai lá ao sacerdote e mostra para eles. Só que eles foram. E o que aconteceu enquanto eles estavam indo? Foram curados. A tarefa, às vezes as respostas, as conquistas, a vitória que a gente espera, a bênção, a mudança de vida, é porque a gente não dá o primeiro passo. A obediência, a tarefa, eu não consigo, eu não dá, eu não posso. Não. Se você quiser ficar preso nessa sua resposta, a decisão é sua. Jesus aqui passa uma tarefa para nós. Faça, se mova, faça isso. E eu acho interessante, porque quando Jesus falou para ele, levante-se, ele creu naquilo, e diz o texto que imediatamente ele foi curado. O que mostra aqui também, gente? Quando Deus quer fazer algo, quando Ele vai operar algo, não precisa de espetáculo nenhum. Você não precisa vender seus bens, como muitas igrejas na televisão ficam falando, para comprar a bênção de Deus. Isso é heresia, isso é mentira. Você não precisa ficar andando milhares de caminhos, de quilômetros, de joelho, disso e daquilo, para receber bênção de Deus. Você não precisa ficar 30, 40 dias, todo dia no culto ali para receber a bênção de Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo, se entregar verdadeiramente a Ele. Quando Ele opera imediatamente. Não precisa do ungidão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Precisa de uma pessoa que está na presença de Jesus, que busca Jesus. Se Ele não fez ainda na minha vida ou na sua vida algo que eu acho que eu preciso, que eu acho que quero, é porque o nosso Pai, que vê de cima, que entende muito mais do que nós, os seus filhinhos pequenos, sabe que não é hora disso na nossa vida. Você, pai, não dá a chave do teu carro para o teu filho de 10 anos. Mas nós queremos que o nosso Deus tire todos os nossos problemas da nossa vida para a gente viver feliz. Não, isso não é felicidade, isso seria uma loucura. Ele quer nos ensinar a responder e a lidar com cada problema. Amém? Você quer que Ele tire o problema, Ele quer te ensinar a resolver o problema, a lidar com o problema. Tem coisas que saem imediatamente. Eu vou dar um texto, um exemplo fora daqui para a gente explicar. Aqui nesse caso aconteceu imediatamente, levante, se levantou. Mas o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12 pediu, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim. Qual foi a resposta de Deus? Vocês sabem, a minha graça te basta. E aí? Você ia brigar com Deus? Está entendendo? Então a gente precisa entender. Agora, queridos, o ponto qual ensina aqui é a tarefa. Tarefa, aquilo que eu preciso fazer. Muitas curas, muitas vitórias de Jesus vêm pelo ato de obediência. Dê o primeiro passo, comece a fazer, que Deus vai manifestar a sua resposta à vontade dEle, mas faça a sua parte, faça a sua tarefa em nome de Jesus. Mais um ensinamento de Jesus, então. O sétimo ensinamento de Jesus, aqui no versículo 10 e 11, eu chamo aqui de a oposição. A oposição. É o 7 mesmo, não é isso? Está aqui. Versículo 10 diz assim: e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Gente do céu. O rapaz ali recebendo uma bênção de Jesus, depois de 38 anos naquela labuta, naquela luta terrível, aí vem uma turminha para fazer o quê? Celebrar com ele, né? Olha que bom, né? Graças a Deus, que coisa milagrosa aconteceu na sua vida. Estou feliz por você.
Não. E não foi qualquer gente, foram os religiosos da época. Temos que tomar cuidado, a gente fala os fariseus, imaginando o judeu de hoje, tem muito antissemitismo, né? Não, peraí, eram os fariseus daquela época. A gente não pode associar com a época de hoje e misturar as coisas, tá? Senão a gente vai entrar também nessas coisas da época de hoje. Mas os religiosos daquela época começaram a afrontar aquela pessoa. Uma coisa que eu acho engraçado, você pode estar bêbado, caindo, bebendo, igual doido, está morto, caindo no chão, gastando todo o dinheiro que você tem ainda. Aí a pessoa no mar fala, não tem jeito, né? Um alcoólatra mesmo, não tem jeito. Aí você começa a frequentar a igreja. Virou crentinho agora. Passou para a lei de crente. Tá. Virou santo. E a gente acha ruim, a gente fica bobo com essas pessoas. Deixa ela se opor, gente. Então agora você curtiu a vida, fez de tudo, agora vai para a igreja, né? Quer virar pastorzinho. Quem já ouviu assim também? A oposição, elas vão acontecer. Se você fizer a coisa errada, ninguém fala nada. Você pode fazer o que for. Tá brigando, batendo em mulher, né? Que é muito normal agora o feminicídio aí também, né? A violência. Ninguém fala nada. Agora vai para a igreja. O que está acontecendo, hein? É oposição, gente. Aí o versículo 11, eu acho engraçado, que ele só disse o seguinte, olha, o homem que me curou, ele não falou de igreja, de religião, de nada, ele falou, o homem que me curou, mandou eu pegar a maca e eu peguei. E isso que é gostoso em Jesus, porque é Jesus versus religião. O homem que me curou, quando eu me converti, as pessoas pegaram no meu braço, agora você passou para a lei de crente, virou santinho. E no início eu ficava ali meio, não sabia nem o que estava acontecendo comigo também, né? Mas depois que eu fui entendendo mais as coisas, falava, não é que eu virei santinho, é porque agora eu entendo que eu sou pecador, eu preciso buscar Deus. Se você não precisa, você não vai. Enfrentar as oposições que vêm contra nós. E ele falou, não, o homem que me curou mandou eu pegar. Então você fica preocupado porque a pessoa critica, porque você vai na igreja e fala, não vai mesmo não, você está muito bem sem Deus, né? Não busca Deus não, fica aí, fica feliz, não busca Deus não, porque não vale a pena. Deixa ela. Amém, gente? Você já creu em Jesus, já recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador? Pode ser que você vai enfrentar a oposição por isso também. Esse é outro ensinamento que Jesus nos traz aqui. E aí, o 8º ensinamento, versículo 13, o homem que fora, eu chamo aqui de o cooperador, o ensino sobre o cooperador. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Não tinha ideia de quem era Jesus. Jesus acabou de fazer um grande milagre, uma pessoa há 38 anos, e ele não estava lá na frente da televisão, do status. O grande apóstolo Jesus de Nazaré está aqui para receber toda a adoração de vocês. Jesus estava onde? Desapareceu no meio da multidão. Tem igrejas que tem que saber o momento que abre a porta da esperança para entrar o apóstolo, o pastor. Aí ele entra, tem gente que até aplaude. Aleluia, está entrando um homem de Deus. Leia a Bíblia, gente. Acorda, pelo amor de Deus. Jesus, Deus, na terra, curando e desapareceu do mapa. O cara que foi curado nem sabia quem era Jesus. Eu acho o máximo quando chego aqui na igreja e fica assim aí todo mundo, quem é o pastor? Que as pessoas gostam de ver pela aparência, né? Quem é o líder? E eu fico lá bem lá, às vezes já perguntou até para mim, eu não sei não. Nós não somos nada, gente. Veja isso. Deus é tão bom que além de nos salvar, nos dá o privilégio de servir, fazer coisas em seu nome. Mas isso é privilégio, isso é graça de Deus. Toda a honra, toda a glória, somente a Jesus Cristo. Que Ele cresça e eu diminua. Quem vai batizar, Léo? Tem que ser só o pastor? Não, tem um presbítero, tem outro líder. Amém, gente? Para com isso. Nós não viemos aqui ver o Léo falar, ou esse ou aquele. Nós viemos aqui adorar a nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele não tinha ideia de quem era Jesus. Diz no texto que ele desapareceu, então, no meio da multidão. Ele não buscou nenhum status. E a última lição, versículo 14, o último ensinamento de Jesus no tanque de Betesda é a prevenção. Sobre a prevenção. Versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olha, só mais tarde que Jesus foi voltar a encontrar esse rapaz aqui que foi curado. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. É interessante, né, a abordagem de Jesus. E cá para nós, cada texto, é um momento. Nós não podemos criar uma doutrina, como era a doutrina dos judeus da época, né, de que o pecado gera doença. Todo pecado vai gerar doença. Ou ainda mudando a forma de falar, toda doença vem do pecado. Se você pensar no sentido que nós estamos separados de Deus, sim, né? Porque todo mal na terra, todo mal na humanidade, veio de onde? Veio do pecado humano. Mas não significa assim que você vê uma pessoa passando uma luta, uma dificuldade, aí não, ela deve estar em pecado. Jesus morreu na cruz, e ele não estava em pecado, ele estava em vitória, na presença de Deus, correto? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, achar que uma bênção não aconteceu na nossa vida, algo não está acontecendo na nossa vida, porque a gente não está na presença de Deus. Não, gente, é porque a gente vai enfrentar lutas e tribulações. Jesus já tinha ensinado sobre isso. Então, Jesus mostra para ele aqui, no ponto de a prevenção, não volte a pecar. Uma coisa é clara, o pecado gera consequências terríveis na nossa vida. Isso é uma verdade. A gente não sabe se nesse caso aqui, nessa pessoa, foi a vida de pecado, ou uma pessoa que não conhecia a Deus, né, que gerou então toda essa situação nele. Mas o que o texto deixa para nós mais claro é que o pecado traz consequências terríveis. Ele diz: olha, agora que você recebeu a cura, que você me conheceu, não volte à sua velha vida, porque vai poder enfrentar situações mais terríveis. Pensa assim, gente, deixa eu dar um exemplo. Quando a gente está em Cristo Jesus, ou debaixo da presença de Jesus, é a graça de Deus, certo? É a nuvem da glória, é a presença do Senhor. É você estar debaixo da graça dEle, do sangue dEle. Se eu não creio em Jesus, se eu não vivo em Jesus, eu estou debaixo do quê? De mim mesmo, dos meus esforços, da religião, ou até das coisas malignas que eu estou buscando. Então, nesse sentido, sim, é uma prevenção. Se você não estiver em Cristo Jesus, você está vulnerável. Se você optar por pecados, por desobediências na sua vida, mesmo você sendo cristão, você já se entregou a Jesus, batizou. Se você não se cuidar e optar por pecados, por desobediência, vai gerar consequências terríveis na nossa vida. Mas, graças a Deus, que as suas misericórdias não nos deixam ser consumidos. Amém, gente? Está claro isso? Mas aqui é muito claro para nós essa prevenção que acontece em nós, o estar em Jesus. Receber Cristo Jesus. Há um texto que diz que o diabo anda em derredor, buscando o quê? A quem possa tragar. Então, pensando no cristão, se você é uma pessoa que já se entregou a Jesus, que crê em Jesus, você tem que pensar sempre dessa forma: o diabo não tem poder de vir aqui tocar em mim, o mal. Ele anda em derredor, a não ser que você está dando brecha. Léo, mas e se eu pequei, eu faço o quê? Peça perdão. Simples assim. Vai se confessar diante de Deus, busque ajuda. Agora, se você não se entregou a Jesus Cristo, não entendeu que Jesus é o único caminho à salvação, aí sim nós podemos estar vulneráveis, mesmo sendo religiosos, batistas ou qualquer coisa, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É só o sangue de Jesus. É a obra dele que me salva. É a obra dele que me salva. Então é isso que é o alerta de Jesus para ele aqui, o ensinamento sobre a prevenção. Olha, não volte à sua velha vida, não volte a pecar, porque aquela velha vida só traz más consequências para você. Amém, gente? Estão comigo aí, sim ou não?